E já começou mais um programa Elga e Você e nós ficamos muito felizes de estar aqui mais uma vez juntinhos nesta semana que só está começando. E o programa de hoje está fantástico, dê uma olhadinha. Reumatismo, é bom esclarecer, é um termo de uso genérico. Isso que eu ia perguntar, que a gente emprega para qualquer dor que atinge o aparelho locomotor. Não é dor de barriga, não é dor de cabeça, pode ser um reumatismo, né? E na sequência tem ele, Carlos Campelo, que sempre está juntinho com a gente todo início de semana, trazendo muito conteúdo interessante. Muitas vezes a gente vê um personagem no momento do Big Brother, por exemplo. Aí ele está fazendo propaganda do inglês, do banco, daqui, de A, de B, de C, de D, de uma forma genérica, passando aquilo que o sentimento que a pessoa teve pela pessoa, tentando transportar para o sentimento que teve comercial. Mas até onde isso vai ajudar realmente o público, a pessoa que está do outro lado? Tudo isso e muito mais aqui no Elga e Você, que já começou. E agora, em nosso programa Elga e Você, vamos ter um bate-papo hoje mais que especial. Estamos recebendo alguém muito especial aqui, o Dr. José Carlos Amaral, reumatologista, com uma trajetória assim fantástica aqui no nosso estado. E eu tenho uma gratidão imensa e uma honra de receber o senhor aqui, doutor. Ô, Elga, o prazer é todo meu, é um convite que eu recebi com muito carinho, muita alegria. É um reencontro, né? Sim. A gente já se conhece há tantos anos e estamos aqui à sua disposição para bater esse papo gostoso aí. Com certeza, trazendo informação, né, doutor? Porque a medicina vem evoluindo muito, graças a Deus. A tecnologia contribui muito para isso. Então, são coisas que a gente precisa trazer ao conhecimento do público, que às vezes está passando por alguma situação e não tem o conhecimento, principalmente no caso de doenças reumáticas, né, doutor? Existem alguns alertas que as pessoas não conseguem fazer essa relação, que se trata de algum problema que você pode atribuir ao sistema locomotor, que fala aparelho locomotor? Aparelho locomotor, sistema imune, sistema e assim imune. Vai, né? É muito amplo, né, doutor? Então, doutor, as doenças reumáticas, é assim que fala, quais são as principais? São divididas em grupos, né? São cerca de 200 doenças. Nossa! Os chamados reumatismos, né? Na verdade, reumatismo, é bom esclarecer, é um termo de uso genérico. Isso que eu ia perguntar, que a gente emprega para qualquer dor que atinge o aparelho locomotor. Não é dor de barriga, não é dor de cabeça, pode ser um reumatismo, né? Todo mundo, antes, há um tempo atrás, eu acredito que isso mudou, todo mundo falava, eu tenho reumatismo, é uma dor, isso, não é verdade? Isso. E, na verdade, reumatismo não é uma doença, é um termo de uso genérico. As doenças reumáticas, cerca de 200 doenças, são divididas em grandes grupos, né, de causas. Tem as doenças degenerativas, as artroses, tem as doenças metabólicas, cujo exemplo principal são a gota, né? Doenças infecciosas, reumáticas infecciosas, artrites infecciosas, as artrites reativas, que é, por exemplo, exemplo clássico é a febre reumática, né? Que é uma artrite reativa. Tem as doenças reumáticas ocasionadas por algumas doenças sistêmicas, por alguma doença rara, doenças neoplásicas, câncer que atinge o aparelho locomotor, que dá dor, secundárias dessas doenças, e tem um grupo grande de doenças imunoinflamatórias, doenças autoimunes. Entendi. Né? Então, doenças infecciosas, doenças degenerativas, doenças metabólicas, doenças imunoinflamatórias e outras, vamos chamar de outras, uma miscelânea de casos. Entendi, doutor. Mais ou menos por aí que
que se situam essas cerca de 200 doenças reumáticas. Entendi. E que são onde você encontra mais casos? Nas são as mais comuns? Isso. Aí você consegue, dentro desses 5 grupos, colocar quase todas as doenças reumáticas. Entendi. Entendeu? As doenças reumáticas imunoinflamatórias, autoimunes, tem como exemplos a artrite reumatoide, o lúpus eritematoso sistêmico, a espondilite anquilosante, a artrite psoriásica, a esclerodermia e a chamada... São doenças raras essas? São doenças... Hoje não mais, né, doutor? Há um tempo atrás... Relativamente raras, né? Sim. Relativamente raras. Hoje você, principalmente a lúpus... Mas a população muito grande acaba tendo um volume bom de casos, né? Um número bom de casos. Entendi. Principalmente a lúpus, que há um tempo atrás, vamos colocar 15, 20 anos atrás, era algo que ninguém sabia o que era. Hoje já é comum você encontrar pessoas que é uma doença crônica, né? Sim, de um modo geral, as doenças chamadas reumáticas autoimunes, elas têm um caráter evolutivo crônico. Existem alguns sortudos que fazem surtos de doença que duram semanas ou meses e evoluem para a cura. Olha que maravilha! Acontece? Acontece num pequeno número de casos, mas a maioria dos casos tem um caráter evolutivo crônico. Sim. E a grande maioria evolui com períodos de exacerbação, piora e alternado com períodos de melhora, mas sem atingir a chamada remissão, sem ficar totalmente quieta a doença. Tem sempre algum nível de atividade. Entendi, doutor. Entendeu? Essa é a forma com que evolui a maioria das doenças autoimunes. Doutor, as pessoas que desconfiam que tem algum problema, existem sinais assim de alerta que a pessoa tem que se ligar? Com certeza. Vamos dividir em doença aguda e doença crônica. Sim. Vamos colocar uma linha de tempo aí. 6 semanas, 8 semanas, 6, 8 semanas. Todo sintoma reumático que dura mais do que esse período, a gente chama de crônico. Então, esse é um alerta para você procurar um especialista, porque você provavelmente tem uma doença reumática crônica se instalando aí. Quanto antes você diagnosticar, melhor. A questão do diagnóstico precoce também é algo pontual nesse caso. Fundamental. Fundamental, doutor? Porque os danos teciduais, eles evoluem ao longo do tempo. E quanto menos tempo de atividade, quanto menor o tempo de atividade de doença, né, menor é o dano tecidual. Entendi. Nós estamos falando de doenças aí que podem acometer qualquer tecido, qualquer órgão. Sim. Né? E aí falamos de sistema nervoso central, falamos de rins, falamos de pulmão, coração. As doenças elas evoluem e atacam outros órgãos. Tem doenças reumáticas que são pontuais. Sim. Por exemplo, reumatismo de partes moles, uma bursite, uma tendinite, uma artrose localizada. Tipo, ela não evolui. Ela é localizada. Localizado. Mas as doenças autoimunes, elas têm um caráter mais sistêmico e um envolvimento mais geral, podendo afetar qualquer setor do organismo. Entendi. Especialmente o lúpus, que é o grande exemplo dessa doença mais complexa, né? Sim, o lúpus, eu não sei, o senhor pode me dizer com propriedade, o lúpus ele ataca rim, coração, pulmão? Qualquer tecido, qualquer órgão. É muito comum, a grande maioria dos pacientes com lúpus tem envolvimento cutâneo da pele, né? E envolvimento articular. Então tem dor e inchaço nas juntas e tem lesões de pele. Maioria. Roupa de sol, né? A maioria tem esses problemas, mas existem casos de lúpus que aparece só com lesão de um tecido, uma inflamação renal só. Sim, não manifesta, não tem outras manifestações. Tem cutâneo e articular. Dificulta mais o diagnóstico, né, doutor? Às vezes é só hematológico. Sim. Uma anemia hemolítica não explicada por outra causa, uma queda de plaqueta, entendeu? Pode ser um lúpus por trás disso. Entendi. Doutor, com essa questão aí da dificuldade de diagnóstico que existe, porque pode se manifestar de várias formas, hoje em dia existem equipamentos assim que facilitam esse diagnóstico, ou exames, tudo está mais moderno? Nos últimos 15, 20 anos, né? Sim. Melhoramos muito o potencial diagnóstico em todas as áreas da medicina e na reumatologia também. Essa melhora se deu tanto numa melhor compreensão da sintomatologia, como na possibilidade de fazer exames que antigamente não eram acessíveis, né? Sim. Muitos exames laboratoriais novos,
né? Muitas análises do sangue novos autoanticorpos, entendeu? Novos marcadores de doença. Então, assim como também métodos de imagem, né? Sim. Métodos de exames de imagem. E biópsias também, né? Com tecnologia nova, com possibilidade de novas leituras. Entendi. Tudo isso melhorou o potencial diagnóstico. Olha que E maravilha. o tratamento também. O tratamento também tem avanços interessantes. Olha, né? que maravilha. Nos últimos anos. Podemos Nós conversar podemos um pouco sobre isso também. nós podemos também comemorar, graças à tecnologia, né, que vem evoluindo e trazendo aí, abrindo possibilidades e também se tornando menos agressivas as doenças e tratamentos, Sim, né? sim. No caso, o efeito colateral também, não é verdade? Sim, sim. Então, Antigamente tratávamos essas doenças autoimunes basicamente com corticosteroide, né, derivado de cortisona, que empregávamos doses altas, né, para poder controlar, sim, porque eram os recursos que tinham. Hoje temos novos imunossupressores, né, novos medicamentos que auxiliam muito no controle dessas doenças. O imunossupressor, ele reduz a imunidade? É preciso, talvez, que a gente explique um pouquinho o que é uma doença autoimune, né? Por que ela ocorre, né? O doutor ele é professor também, é super didático, né, sim, doutor? Vamos tentar. O sistema imune é um sistema complexo. Sim. Né? Ele tem milhares de células e o tecido linfóide, né, envolvido na proteção do organismo contra agressões microbiológicas externas, fungos, bactérias, né, protozoários, enfim, tudo que agride, invade, ele vai lá e defende. Ele exerce outras tarefas também não muito conhecidas, como, por exemplo, o papel do lixeiro celular. Ele fagocita restos celulares, faz a limpeza, né, de células que estão crescendo desordenadamente, faz agressão, evita o crescimento de cânceres. Olha só. Tumores, né? Vê o desenvolvimento de células. O câncer é uma falha do sistema imune também. Sim. Nesse mecanismo. E nessa complexidade de tarefa dele eventualmente ele fica confuso, ele apresenta falhas. Entendi. Apresenta falhas. Uma das características do sistema imune é atacar o que está invadindo ou o que está errado. E ter tolerância com os tecidos que estão normais, com as células normais. Ele não agride a si mesmo. Sim. Esse é o chamado mecanismo de tolerância imunológica. Nas doenças autoimunes, a falha está aí, na perda da tolerância imunológica. Eu tinha ouvido falar isso, doutor, como se, em vez de ele atingir só, ele volta contra si. Contra si mesmo, e isso leva à lesão tecidual. Entendi. Então, ele pode agredir qualquer célula, qualquer setor do organismo. A doença autoimune, ela não é específica da reumatologia. Em todas as especialidades médicas, existem doenças autoimunes. Sim. Uma muito conhecida, por exemplo, é o vitiligo. É verdade, né? Que na pele, né? Na pele, ele agride o melanócito. Sim. Mata o melanócito, faz a área branca. Entendi. Um exemplo de doença autoimune, né? Eu nem sabia que era uma doença autoimune também, o vitiligo, doutor. A esclerose múltipla, a neurologia. Que já é neurologia. Né? E sim, enfim, todas as especialidades médicas têm manifestações decorrentes dessa agressão equivocada do sistema imune. Olha, por isso. E aí, só para finalizar... Não, fica à vontade, doutor, por favor. Só para finalizar, esse sistema imune está exacerbado, está equivocado. Então, como é que a gente vai atuar do ponto de vista de tratamento? De preferência, você vai ver qual que é a molécula, qual que é a proteína ou citocina que está envolvida naquela agressão e bloquear especificamente aquela molécula. Hoje, o tratamento avançou nesse sentido. Você vê, por exemplo, a artrite reumatoide, ela é mediada por qual citocina, né? O lúpus, por qual citocina, por qual proteína, onde é que está o problema específico, qual que é a chave que eu tenho que virar para controlar especificamente essa doença. Os corticoides, os derivados de cortisona, que a gente usava muito antes, eles fazem uma imunossupressão mais genérica. Sim. Entendeu? Quando você dá uma dose alta de corticoide para o paciente, ele acalma o sistema imune, mas ele acalma com efeitos colaterais indesejáveis. Os novos tratamentos, eles têm menos efeitos colaterais indesejáveis, são mais específicos.
Entendi, os chamados doutor. biológicos, né? Uma nova classe de medicamentos que surgiu nos últimos 15, 20 anos. Olha que maravilha. Essa evolução aí corrige também um problema que é pontual em relação ao uso contínuo de corticoide, Isso. que é o caso da osteoporose Isso. precoce, né, doutor? Podemos falar sobre isso um pouquinho? Podemos falar sobre Mas vamos dar uma isso. seguradinha. Eu vou chamar o intervalo, mas é rapidinho, a gente já volta. Estamos de volta hoje, recebendo a presença do doutor José Carlos Amaral, reumatologista, médico, professor, né, doutor? O senhor teve um tempo também à frente do Hospital Júlio Miller. Sim, tivemos o privilégio, a honra, né, de ser superintendente do hospital por 2 mandatos e demos uma contribuição legal lá também. Olha, muito serviço prestado, né, doutor? Acredito que sim, né? Com toda certeza. Olha, encontra muitas pessoas e fala, doutor José Carlos Amaral, todo mundo, meu Deus, olha, deu minha vida, doutor José Carlos. Doutor, então finalizamos o bloco anterior falando da questão do corticoide, que as pessoas que fazem esse uso prolongado têm o problema da osteoporose precoce. Sim, sim, o corticoide, ele é utilizado em todas as especialidades médicas, né? Sim. Muitas vezes por automedicação, porque ele atende inúmeras demandas na medicina, né? Ele é bom para uma enormidade de problemas. Eu costumo dizer que é o medicamento mais completo, resolve, né? E as pessoas, os pacientes, às vezes, né, por não ter um acesso médico adequado e tal, não entender adequadamente a orientação que lhe deram, ele faz uso contínuo do corticoide. Doutora, o corticoide foi usado até para a Covid agora, não foi? Muito, né? Muito. Salvou muitas vidas na Covid. Salvou muitas vidas. Ele não pode ser empregado na fase viral, né? Mas quem fez a fase inflamatória da Covid se beneficiou muito do corticoide, né? Entendi. Se beneficiou muito. E assim, no curto prazo, não tem problema. Como na Covid, ele não dá problema. Sim. Pro osso. Né? Sim. O osso, ele descalcifica, ele perde massa óssea quando são empregadas doses acima de 7,5 mg de prednisona, que é uma referência para nós médicos, prednisona ou equivalente a 7,5 mg da prednisona, que é uma dose considerada baixa. Usou 7,5 mg ou mais acima de 3 meses, já começa a perder massa óssea. Olha só. Então, tem e não é um tempo assim tão extenso, 3 anos meses de corticoide. Sim, né? Então, uma vida inteira. Fica um alerta, tem que vigiar a massa óssea, tem que fazer uma densitometria óssea. Esse acompanhamento tem que ser assim, ter muita atenção quantas vezes. Tem algum tipo de exame que... Todos os pacientes que vão empregar doses acima disso, de 7,5 por mais de 3 meses, devem fazer uma densitometria óssea basal. E a cada 6 meses ou a cada ano fazer uma de controle para acompanhar a eventual perda de massa óssea que está acontecendo. E isso não é pontual, né, doutor? Você faz um uso, por exemplo, acima de 3 meses por um período e para. Você faz essa fiscalização ou é algo que pode futuramente ainda você... Se você vai empregar o corticoide por mais tempo, você faz uma densitometria basal. Se tiver como se você estivesse tirando um extrato da sua conta do banco. Né? Entendi. Vamos comparar. Tirei um extrato, meu saldo está positivão, estou linda. Perfeito. Então eu posso ficar tranquila. Sim. Esse ano, né, vou gastar algum dinheiro sem ter problema. Então você faz a densitometria e olha o seu patrimônio ósseo. Se você tiver um patrimônio ósseo ruim, com saldo quase devedor, e vai tomar corticoide nessa dose por mais tempo, você já tem que fazer uma prevenção. Entendi. Com medicação antirreabsortivo ósseo. Nossa, entendeu? Realmente. Do contrário, se você tem ossos fortes, você faz só acompanhar com o exame e ver se lá na frente você vai precisar de fazer uma intervenção. Entendi. Então ele separa, entendeu? No caso já ter atingido o osso, ter algum problema ali já instalado. Sim, lógico, se você tem uma massa óssea já baixa, sim, você não pode perder. Não pode perder, então você tem que iniciar o tratamento. Então você já tem que fazer um tratamento preventivo. Entendi. Entendeu? Doutor, essa densitometria, para esse diagnóstico, já
temos aqui? Sim, a densitometria já há muitos anos. Muitos anos já Muitos anos. É um exame que nós trouxemos para o Centro-Oeste. Cuiabá recebeu o 5º aparelho de densitometria do Brasil. Olha só, foi que pioneira, maravilha. Cuiabá foi pioneira. Tem coisas que a gente desconhece, né, doutor? E há muitos anos que a gente lida nessa área também. E a grande indicação do exame de densitometria é a mulher na entrada da menopausa. Sim. Quando fala em osteoporose, todo mundo liga a mulher na fase da menopausa. E ela deve tirar esse extrato da massa óssea dela no início da menopausa. E se o ginecologista não pedir, ela que insista para ele solicitar, porque tem indicação formal. Porque nos primeiros 5 anos de menopausa ocorre uma grande perda de massa óssea. Entendi. E essa perda pode-se dar o luxo de perder massa óssea sem estar olhando para o exame quem tem um superosso, quem tem ossos fortes. Sim. Só que eu não sei, olhando na cara do paciente... Não dá para saber, né, doutor? Como é que está a qualidade do seu osso, só fazendo o exame. Sim, entendi. Então é a grande indicação. E no caso, existe algum sinal de alerta? Aparente não, só com o exame. Só se acontece alguma... O alerta clínico é a fratura, a ocorrência de uma fratura por baixo impacto. Entendi. Que a gente chama. Então, caiu aqui, de repente, já fraturou. Quebrou. Falou, Abaixou para pegar uma coisa, fraturou uma vértebra. Caiu de lado, quebrou um fêmur. São as fraturas clássicas da osteoporose. Só que neste caso, a doença já está avançada. Entendi. Então, o melhor, indiscutivelmente, é separar lá no início da menopausa aquelas que precisam fazer um tratamento preventivo e não deixá-las evoluírem para fratura osteoporótica. Doutor, o índice de mulheres que entram na menopausa e tem essa perda de massa óssea, né, que o senhor falou, a grande maioria, praticamente todas, essa tensão... Cerca de 30% a 40%. 30% a 40%? Das mulheres vai passar por essa... É frequente, é muito frequente. Então, é algo que realmente tem que fazer esse exame no início. De um modo geral, os médicos estão bem Qual a atentos. idade? No início da menopausa, 45 anos? A menopausa geralmente ocorre por volta dos 50 anos. 50 anos. Algumas mulheres fazem mais cedo, né? Seja porque os ovários entraram em falência mesmo, ou seja porque ela fez cirurgia, né? Retirou os ovários. Entendi. Menopausa cirúrgica. Né? E tem essa situação também. Mas nós não podemos esquecer das outras indicações. Tem doenças que são nocivas para o osso, tem medicamentos como o corticoide, Sim. são nocivos para o osso, e passa a ter indicação fora do período menopausal. Entendi. Então, são vários fatores que você tem que ligar esse alerta e ter essa atenção com a osteoporose. E também as pessoas mais idosas também, né? Sim, a osteoporose ela é dividida, Elga, em osteoporose primária e secundária. A osteoporose primária, ela se subdivide na pós-menopausal, que é da mulher menopausada, e na senil. Que já é... Já do idoso. Idoso. Então, todo idoso tem que fazer densitometria também para saber se ele precisa de tratar. E toda mulher no início da menopausa. Fora isso, tem a osteoporose secundária. A causa mais comum de osteoporose secundária é o uso prolongado de corticoide. Entendeu? Que está aí o corticoide de novo. Também, salva e prejudica ao mesmo tempo, né, doutor? Tem também uso prolongado de hormônio tiroidiano, alcoolismo, hipogonadismo masculino, né? São outros fatores que também acarretam. São outras Prevenção, doutor, causas, né? é alimentação, doenças atividade endócrinas. física. Doenças endócrinas também. Uma doença chamada hiperparatiroidismo, que é uma doença meio silenciosa, que não é assim tão frequente, mas de vez em quando aparecem os casos, entendeu? Entendi. A paratireoide, ela regula o cálcio no sangue e às vezes ela tem um tumorzinho que produz esse hormônio de forma desordenada e ele fica roubando muito cálcio dos ossos. E aí faz uma osteoporose severa. Nossa, e a pessoa começa a fazer fratura. Os ossos, nossa sustentação, né, doutor? Não tem como, tem que estar forte. Doutor, os tratamentos é tranquilo? Através de remédio? Sim, sim. Os tratamentos, você tem que regular o nível de atividade física, se possível sair do sedentarismo e entrar em atividade física. Tem que ajustar a dieta de cálcio, preferencialmente, melhor do que fazer suplemento de cálcio.
Dieta, o senhor diz a questão alimentar mesmo. Ingerir a se alimentar diariamente alimentos ricos em cálcio na quantidade necessária. É a necessária. melhor saída do que a suplementação. Leite, derivados, enfim, verduras, né? Você ajustar na dieta e só suplementar com cálcio se não conseguir na dieta. Entendi. Ajustar o nível de vitamina D, é um examezinho. Olha a vitamina D aí de novo. É um examezinho que você vai dosar. Na Covid ficou famoso, né? 25 hidroxivitamina D. Tem que estar acima de... Todo mundo só falava em vitamina D, né, doutor? Todo mundo tomando. Tem que estar acima de 35, né? Sim. É o ideal para ter benefício tanto ósseo quanto sistêmico, imunológico, entendeu? Sim. Acima de 35. Não precisa estar muito acima. Acima de 35 está bom. E os medicamentos mais específicos, os antirreabsortivos ósseos e, nos casos mais graves, os formadores ósseos. Olha! Medicamento para formar osso. Entendi que já... Temos 2 aí. Hoje já existe, aprovado. Tem muito efeito colateral? Não. Não? Olha que maravilha, que notícia boa. Não, são de mais alto custo, né? Mas não tem grandes efeitos colaterais. Recentemente foi aprovado um novo. Ele apresenta resultados interessantes e tem contraindicação para uso especificamente paciente que tem antecedente de infarto agudo miocárdico e AVC. Nesses pacientes, então, devem ser utilizados. Entendo. Mas fora isso, sem problema. Infarto, né? Que o índice também é muito grande. Hoje em dia, temos que ter comportamentos saudáveis, se alimentar bem, né, doutor? Sim. Atividade física, entender que essa prevenção evita muitos problemas, não é verdade? Mas acredito que, de um modo geral, a sociedade está mais atenta, né? A geração de vocês, muito melhor do que a minha. Não, e isso vem evoluindo cada vez mais. Né? É verdade. Doutor, só não pode exagerar, né? Com certeza. Exagero não é bom também, né? Tudo que é demais faz mal. Um pouquinho antes, hoje eu ainda recebi também um entrevistado que nós estávamos conversando justamente sobre isso. A atenção, esse chamado ao conhecimento em relação à alimentação. O quanto isso é importante, o quanto temos que ser responsáveis por tudo que nós ingerimos, não é verdade? Sim. Então, a gente vem aí, talvez, por falta de informação, acarretando problemas futuros. E hoje não. Com esse conhecimento, agora com a Covid, as pessoas também alertaram, viram que as pessoas que estavam mais preparadas fisicamente, se alimentando bem, tiveram uma resposta. Né? Então, todo mundo ligou o alerta, né, doutor? Sobreviveram. Com algumas exceções, infelizmente, porque tem indivíduos saudáveis, aparentemente, que têm uma resposta imune inadequada, né? Mas tem tantas questões aí. E você não sabe também quem que vai responder inadequadamente, né? Com toda certeza. É uma caixinha de surpresas, né, doutor? Mas são casos raros, né? Sim. Então, vamos apostar no que está dando certo, né, doutor? Isso aí. Doutor, eu quero te agradecer demais por esse bate-papo, por ter aceitado o convite, estar aqui nos presenteando com tanta informação, com tanto conhecimento e fazendo esse alerta aí que as pessoas devem procurar um profissional caso tenha algum problema, trazendo que essa informação que o diagnóstico precoce muda muita coisa, não é verdade? Sim, obrigada. Sem dúvida. Eu que agradeço pela sua simpatia, pelo convite, pela sua competência. Ai, obrigada, doutor. Muito bom estar aqui vindo de você. Tá? Eu fico muito feliz. Muito obrigada mesmo. E olha, não faça falta aqui. As portas estão abertas e a gente fica muito honrado com a sua presença. Muito obrigado. Obrigada eu. E chegou aquele momento tão esperado da nossa segunda-feira, aquele momento de aprendermos mais, de evoluirmos com ele, Carlos Campelo. Mais uma semana juntos, graças a Deus. Graças a Deus, mais uma semana abençoada, última semana do mês já, né? É verdade! Olha, passando rápido aí, Meu Senhor!
já estamos caminhando para o penúltimo mês do ano. Exatamente. Tchau, 2021. Mês de aniversário de alguém. Pois é, né? Um mês assim especial, maravilhoso. Eu amo. Por que será, né? Pois é. Principalmente o dia 27. Aniversário da Elga. Tá chegando. Graças a Deus, né? Graças a Deus, Elga, graças a Deus. Campelo, e aí? Vamos energizar nossa semana? Vamos, Elga, eu trouxe um tema assim que inicialmente você pode pensar assim, nossa, mas contra tudo que o Campelo fala de pensamento positivo, né? Sim. O tema hoje vai ser positividade tóxica. Olha, estou muito interessada. Aquele lance de falar assim, pense positivo, você não está vibrando na energia boa. Você, olha, o pensamento o pensamento faz você atrair coisas boas como coisas não tão boas, né? Cuidado com o que você pensa. Só o seu tom de voz já me fez entender. Agora eu vou falar isso pelo outro lado. O que pode acontecer com as pessoas quando entra a positividade tóxica e ainda mais nesse processo de pandemia que ela foi muito aparente. A pandemia aguçou, assim, né, vários instintos Sim. Das pessoas, assim, às vezes um confronto com muito medo, com incerteza, insegurança, Verdade. Desperta vários eus nas pessoas, né, com Verdade. pessoas que você não conhece. Cada um Exatamente. reage de uma forma. Exatamente. E assim, Elga, no mundo cá fora, que o mundo que a gente está acostumado, nós vamos lidar com diversos tipos de pessoas, maturidades diferentes que vão estar espalhadas por aí, com os nossos acertos, com os nossos erros, com os acertos e os erros das outras pessoas. Você vai somando esse bolo. Isso. Você vê o tanto que você tem que fazer um exercício, né, para conciliar tudo isso. Exatamente. Você vai, você, os nossos telespectadores, vai aprendendo a lidar com tudo isso, né? Como é que é a vida no mundo normal antes da pandemia? Como que era? Como que a gente funcionava? Como que a gente funcionava? De voltar, de sair para trabalhar, atrasado ou não, trânsito ou não, ir por serviço, ter trabalho acumulado ou não ter, telefone tocando, chegar atrasado, ser chamado a atenção, ou de forma direta ou de forma indireta, quando o chefe simplesmente olhava para o relógio, olhava para você. Olha, você me fez pensar em algo. Quando você voltou e eu comecei a refletir de como era antes, né? Eu falei, gente, o que mudou? Eu acho que o mundo precisava desse restart, sabe? Foi um restart. Assim, foi exatamente. Não foi verdade? Não é verdade? Sim. Porque quem imaginou que nós iríamos passar por aquela situação? Ninguém, Elga. Falou, não, o mundo parou. Basta você olhar nas redes sociais quando relembra algumas datas, né, de 2019. Falei, gente, olha só, eu estava planejando fazer uma viagem, trocar de serviço. Teve uma pessoa que eu conheço que ela pediu conta do serviço, ela vendeu o apartamento dela, porque ela ia passar um X período na casa de uma pessoa, de um familiar dela, e iria para os Estados Unidos para fazer um curso. Meu Senhor! E deve ter altas histórias assim. De uma hora, exato, quantas histórias devem ter por aí? Sim. De uma hora para outra, fechou tudo. E ela, desempregada, sem lugar para morar, e o curso que ela iria fazer nos Estados Unidos... Não ia ter. Suspenso. País fechado, né? Suspenso. Acredita um negócio desse? A vida estava suspensa. A vida estava suspensa. Todo mundo parou. E eu lembro no caso dela, ela corria comigo, inclusive, ela vendeu inclusive todos os móveis que ela tinha, ela fez publicação de vender sofás, cadeiras, televisão, ela vendeu a roupa, ela vendeu tudo, porque ela ia embora. Não tinha necessidade, ela não ia levar tudo, né? Ela não ia levar tudo. Não tinha necessidade. E aí? Está todo mundo fazendo a mesma pergunta. Aí? Nossa, para ela foi extremamente difícil. Como ela reagiu diante de uma situação assim? Para ela foi extremamente difícil até ela se adaptar
adaptar, né? Foi morar com familiares, se adaptar. Eu lembro que depois ela compartilhou, o curso começou de uma certa forma online. Quando todo mundo se estruturou para isso, né? E eu lembrei dela exclusivamente porque na semana passada eu vi uma publicação dela já nos Estados Unidos. Olha só. Que legal. Põe aquela que ter a perseverança, né? De acreditar que vai mudar, que vai acontecer. E ela foi lá publicando, lá ela correndo. Achei super lindo dela. Tudo passa. Lembra? Tudo. Né? Tudo passa. Tudo passa. Tudo passa. E aí, as pessoas que estavam vivendo nesse mundo real foram viver no seu cotidiano, nas suas famílias. E aqui eu vou trazer um ponto específico, né? Como que foi a forma de manter as relações que ficou muito aparente, foi as redes sociais. Sim. E a internet. E o que a internet propaga? Coisas boas. Vai lá ver um mundo azul, né? Sim. Um mundo maravilhoso. É um lugar que todo mundo quer mostrar o melhor que tem, né? Ou que sonha. Exato. Você entra lá, você entra Exato. com essa expectativa. Aí você entra lá e aí você vai ver as pessoas falando sobre emagrecimento saudável. Vai entrar lá as pessoas falando atividade física. Vai entrar lá e as pessoas falando, olha, pensa positivo, tudo vai mudar. E você está lá na sua casa, que referência que você tem de certo e errado, de o que está bom e o que não está. Não tem essa referência do mundo real, compreende essa diferença? E de uma hora para outra a pessoa começou a viver um relacionamento com a internet onde tudo funciona, onde tudo está bem, onde tudo é positivo. Sim. E aí que entra o tema dessa questão que a gente está falando da positividade tóxica. Entendi, Campelo. Agora você vai ter que exemplificar. Eu tô aqui assim, eu falo, olha, vou conseguir pegar. Entendi. O que as pessoas estão esperando do mundo? Elas esperam um processo de aprendizado, de um crescimento. E para crescer, é sabido muitas vezes, as pessoas não aceitam, mas é sabido que é importante eu desenvolver os meus lados que ainda não estão bem desenvolvidos. Algumas vezes na bibliografia a gente encontra lá como defeito. Eu já falei aqui que eu não gosto muito dessa palavra, eu uso a palavra oportunidade de melhoria. Sim. E Helga, e aí você se depara lá na rede social, por exemplo, você está lá com problema de saúde, você está falando de uma forma genérica, né? Sim. Problema de saúde e quer emagrecer. Aí você vai ver na internet receitas mirabolantes que funcionam, que sempre dão certo. E você enxerga aquilo ali e aí o que você faz? Você começa não, vou seguir fulano porque ela tem a receita, porque ela conseguiu emagrecer. Se ela conseguiu, eu também vou. E a gente tem dentro da PNL que a gente fala de metamodelar, eu tenho que metamodelar, ver as coisas boas, mas as coisas não tão boas da pessoa para usar de uma balança, de um equilíbrio para eu ir dosando e crescendo. Mas só que na internet vai ser só ter o quê? Não tem como medir. Só o lado bom, não tenho o que medir. Aí eu vou fazendo aquela receita, vou acompanhando, vou seguindo, aquela pessoa passa a ser a minha referência, né? Ela me influencia de uma forma positiva. Mas e se eu não conseguir o resultado? As pessoas, lógico, eu tenho uma visão diferente, cada um, justamente é isso que eu vou falar. Eu entendo que cada indivíduo é único, Sim. que funciona para fulano, às vezes não funciona para ciclano. Sim. Então, isso é natural, só que, certo. Infelizmente, não é todo mundo que compartilha desse entendimento. Exato. Mas o que vai acontecer com essa pessoa que está com esse sentimento? Ela se frustra. Se frustra, fica depressiva, Sim. fica triste. Aí que entra assim, do que ela está se alimentando? De uma positividade que está fazendo ela ir para o fundo, porque ela não está conseguindo aprender a lidar com os próprios sentimentos. E quando ela vai e tenta falar alguma coisa, o que vem? Os famosos jargões. Pense positivo, sabe? Você não está na energia, você não está pensando na energia que está te favorecendo. Por isso que você não está alcançando o resultado.
Olha, isso não é tão positivo, é uma maldade. Por isso o tema de hoje, ela é tóxica. Sim, é uma maldade. É um excesso que acaba comprometendo a vida emocional das pessoas. Sim. Existe o pensamento positivo? Existe. Mas eu não posso jamais negar que também existe os pensamentos que não são tão positivos e que eles acabam me frustrando. E aí que eu tenho que aprender a desenvolver. Mas como aprender a desenvolver isso? Vamos aprender agora? Vamos. Então, dá aquela seguradinha. Eu vou chamar o intervalo, bate-papo interessante. Então, fique aí que a gente volta rapidinho. Voltamos aqui para o nosso bate-papo. Hoje estamos assim naquele exercício, né, para entender o que é certo, o que é errado, né, Campelo? Às vezes, assim, as pessoas têm esse cuidado de mostrar tudo tão bonitinho na internet e está trazendo algo negativo. Será que isso Tóxico, é certo? né? Não tem aquelas amizades tóxicas, será que as pessoas né? precisam ser mais reais? Mostrar quando não dá certo? Será? Olha que excelente pergunta para a gente debater aqui, inclusive com o nosso público. Até onde vai a responsabilidade da pessoa que está por detrás de uma câmera ou por detrás de uma rede social mostrando a realidade do que deu certo, do que não deu certo. A gente sabe que para chegar a algum certo ponto das pessoas conhecerem, das pessoas terem um respeito, eu falo muito disso na questão da credibilidade. Sim. Por exemplo, eu não compartilho nada daquilo que eu não acredito e daquilo que eu não uso, que eu não sei o que é. Com certeza. Mas eu sei que tem pessoas que publicam, que fazem essas publicações e que divulgam coisas assim, ao Deus dará. Muitas vezes a gente vê um personagem no momento do Big Brother, por exemplo. Aí ele está fazendo propaganda do inglês, do banco, daqui, de A, de B, de C, de D, de uma forma genérica, passando aquilo o sentimento que a pessoa teve pela pessoa, tentando transportar para o sentimento que teve comercial. Mas até onde isso vai ajudar realmente o público, a pessoa que está do outro lado? Uma excelente pergunta que você fez, né? Até onde está a responsabilidade das pessoas que estão nesse ponto de influenciar outras pessoas? Mostrar a realidade, mostrar como o mundo foi feito, mostrar que para chegar naquele ponto também existe tropeços, frustrações, portas na cara, noites mal dormidas, choros, medos, insegurança. Existe. Só que uma pessoa, durante a pandemia, ela não teve essa relação, ela tinha relação com a internet no mundo ideal. E ela não conseguia se relacionar com pessoas reais que passam por tudo isso para a pessoa enxergar. Tem aquela, né? Gente como a gente, acontece para todo mundo. Exato. Certas situações, é igual para todo mundo. Exatamente, não tinha essa troca. Uma das coisas que a gente fala aqui no programa, se tiver que se comparar, se compare com você no que você era ontem. Isso é a fórmula do sucesso. Qualquer fórmula do sucesso mirabolante, não tem outra regra. Se compare com você. Se você hoje está melhor que ontem, isso já é um grande passo para o teu sucesso, que o sucesso não é um local, não é um ponto de chegada. O sucesso é toda uma trajetória, né? Toda a trajetória, toda a viagem que você passa existencial. Você faz e fala, meu Deus, como eu melhorei, né? Graças não é verdade? Não é bom isso? Graças a Deus. As pessoas têm que valorizar mais isso. O que você falou, vamos até reforçar. Se comparar, você já falou várias vezes aqui. Sim. Se compare com você mesmo. Exato. Isso Exatamente. aí é para as pessoas fazerem esse exercício. Exatamente. Porque é bom demais você se olhar assim e falar, nossa, parabéns, né? Melhorou Graças bastante. Graças a Deus que melhorou. Porém, também você pode enxergar e falar assim, mas eu estava financeiramente melhor, mas eu estava numa situação familiar, de relação melhor. Hoje eu estou aqui, desempregado, sozinho, solteiro, separado ou coisa parecida.
Porém, você tem que olhar para você e olhar o seu crescimento. Lembra que a gente falou de um programa sobre as maturidades? Sim. Tudo isso é um processo para desenvolver as maturidades. Maturidade profissional, maturidade social, maturidade familiar e olhar, porque a vida é feita de altos e baixos. Com certeza. E que aí chega naquele ponto que a internet não estava mostrando, a internet só estava mostrando altos. E a gente tem que olhar para essa realidade e ver que a vida é feita de altos e baixos. E nos momentos baixos é o momento que eu tenho que aprender para evoluir, não cometer os mesmos erros. E se eu cometi o mesmo erro, aprender realmente para não cometer ainda novamente esses mesmos erros. Então, tudo isso é uma forma de eu aprender e evoluir. E durante esse período, com a internet e com a rede social, a gente não teve esse contexto, a pessoa não tinha um contexto, ela tinha um contexto do mundo ideal, do mundo perfeito, né, que é visto na rede social. E que até você aventou aqui a possibilidade. Até onde vai a responsabilidade da pessoa que é influencer, que é uma palavra que virou moda, né? Sim, até onde a responsabilidade... ganhou muita força, agora. Dela também mostrar que, olha, existe a positividade, mas eu também não posso negar que existem os tropeços. E o que eu faço com esses tropeços, como é que eu lido com esses tropeços, também passa a ser uma responsabilidade dessas pessoas que estão revestidas hoje com esse rol, com esse estigma, com essa marca de influenciador Sim. digital, de mostrar que existe uma realidade, de mostrar uma forma que você possa crescer, mostrar uma forma que você possa aprender. Olha só o nosso quadro aqui, a gente fala de coisas boas e a gente fala de aprendizado. Com certeza. Sempre. E para que o aprendizado? Para eu melhorar. Mas melhorar o quê? Aquilo que não está bom. E é aquilo que eu tenho que está dentro de mim, eu não posso negar. Eu não posso negar que eu errei. Eu não posso negar que eu tive um pensamento que não foi positivo. Eu não posso negar que eu tenho algumas oportunidades de melhoria, do tipo mágoa, inveja, dores. Dores existenciais, que eu tenho esses sentimentos. Nós temos agora as emoções que são emoções inatas do corpo, do cérebro, que essas nem que eu quero eu posso retirar, que é o medo, alegria, raiva, tristeza e amor. Então eu tenho tristeza, que é uma emoção inata do ser humano. Acontece, é natural da gente. Acontece. Sim. Medo, acontece. E aí vem os sentimentos, que são os valores que eu dou nisso tudo. De procrastinar, de não ir para frente, de manter uma relação. Você fez uma separação aí importante, Campelo, desses sentimentos. Sentimentos e emoção. Sentimentos não e emoção. São as mesmas coisas, tá, Elga? Eu vi que... Não são. São diferentes. São diferentes. São diferentes. Eu e você, nós temos medo, nós temos amor, nós temos raiva, nós temos tristeza, nós temos alegria. E o telespectador também tem. Sim. Mas como que ele transforma isso em sentimento? Vai pelas experiências que ele tem, vai pela forma que ele aprendeu, vai pelos comportamentos. Já tem um filtro depois do sentimento, então. Tem. Tipo, a raiva vem um filtro, que é o filtro do que a pessoa é. Exatamente, aquele valor aquilo que ele pode dá. se tornar em um sentimento negativo. E aquilo vai se tornar uma capacidade ou incapacidade dela de ter um determinado comportamento ou não ter aquele comportamento. São engrenagens que são justapostas, que vai colocando a individualidade do indivíduo, até uma redundância passar isso aí, cada um né? reage Por isso que de o uma forma, nome é não é indivíduo. Exato. Tudo tão individual, né? Exatamente. Eu entendi o sistema, adorei. Então, e existe isso. E dentro é tão difícil separar, sabe? Por isso que eu achei interessante a sua colocação. Perfeito. E espero que tenha ficado bem claro isso, né? Porque a gente procura ser bem didático aqui para que as pessoas possam, e de uma forma assim que valorize, né? Que a pessoa transforme isso num valor para ela, né? Então, olhe para o seu pensamento, observe o seu pensamento, não negue o seu pensamento negativo, não negue, ele existe por algum motivo, ele existe para te proteger, isso. Ele existe para te mostrar onde que você tem que aprender e crescer,
Ele existe e tem que respeitar, porque ele foi dado, ele foi implantado dentro de mim em determinado momento da minha vida, determinada experiência, que talvez hoje, com a nova experiência, com o novo conhecimento, eu possa ressignificá-lo para alguma coisa. E não simplesmente ficar vendo na internet e falar assim, olha, pense positivo, você emana a energia que você está pensando, tudo volta para você. E é uma das coisas que eu defendo essa causa sempre, porém eu tenho a responsabilidade de falar também que existe o outro lado, não posso negar Com que certeza. existe o pensamento negativo e existe os tropeços, e existe os nãos, as portas na cara, existem, e tudo isso está colocado na nossa vida para eu, você, o nosso telespectador, aprender e evoluir. Então, muito cuidado com as redes sociais, muito cuidado com essa positividade que pode ser tóxica e esteja fazendo você esconder os sentimentos, reprimindo um sentimento, que isso vai ser reflexo, vai refletir na sua própria saúde física. Perfeito. E é verdade. As pessoas costumam, né, separar uma coisa da outra, as emoções do físico, mas está tudo... É uma coisa só e o emocional passa para o físico, não é verdade? Já é provado, Helga. Com Então, o que a gente certeza. está falando aqui é uma coisa que já é provado. Então, cuide dos seus pensamentos. Sempre olhe para eles, olhe com carinho para eles, olhe com cuidado que ele merece. Não deixe o pensamento dominar você. Você tem toda a autonomia de dominar o seu pensamento, seja ele positivo ou seja ele negativo. Perfeito, Campelo. Adorei chamar essa responsabilidade nas pessoas. Obrigada mais uma vez. Satisfação, por esse início Helga. de semana cheio de energia. Sempre é bom iniciar a semana com você e passando, transcendendo, né? Chegando até na casa de todo mundo que está aí conectado com a gente na segunda-feira. Eu que agradeço, e ainda mais você usar essa palavra de transcendência, né? Porque ela é fundamental na vida da gente, na evolução minha, sua. Então, que todos se sintam abraçados com essa energia positiva e transcendam nas suas vidas para o bem, para o melhor, despertando cada vez mais a empatia. Eu senti a energia aqui. Ótima semana, Campelo, e até a próxima segunda-feira. Até a próxima semana. Obrigada. E o Helga, você desta segunda-feira fica por aqui, mas a semana só está começando, então amanhã, às 21h30, a gente está juntinho de novo. Perdeu algo, quer entrar em contato com a gente? Atenção, é aquele momento de você pegar seu celular e apontar a câmera aqui para os QR Codes. Já vai lá no Instagram, já me segue o Helga e você, deixa o seu recado e também vá até o nosso canal no YouTube e veja um conteúdo fantástico. E essa entrevista também já está lá. Aguardo vocês amanhã aqui na TV Pantanal, canal 22.1.